Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. A pergunta que qualquer um faria: por que é que você é crente? Por que é que você crê em Deus? Por que é que você lê a Bíblia, que você vai à igreja ou qualquer coisa do tipo? E não deveria existir outra resposta a não ser: eu estou buscando uma vida eterna. Eu quero uma vida após a morte. Ou o mínimo que alguém responderia é: eu não consigo imaginar sem Deus, eu não consigo me imaginar sendo um ateu ou coisa do tipo. Então, existem alguns caminhos ou algum processo para chegar a Deus. Eu já falei aqui sobre o tabernáculo, que você passa primeiro pelo altar do sacrifício, depois pela pia de cobre para se purificar, depois tem a mesa dos pães, tem o castiçal, tem o altar do incensário para depois chegar até a Deus, o Santo do Santo. Hoje temos, na visão do profeta Elias, 4 passos para chegar no monte de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 19, e o versículo... Vamos ler o 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar. Então, o profeta Elias, depois da situação que ele teve com os profetas de Baal no Monte Carmelo, o profeta Elias fugiu, e ele ia para Horebe. Horebe significa o monte ou casa de Deus. Então, nesse meio do caminho, ele para e ele senta debaixo de uma árvore e pede a Deus: eu quero morrer. A depressão, a opressão, o cansaço físico, veio tudo sobre a vida do profeta, e o profeta fala assim: eu quero morrer, eu não quero viver mais. Eu sei que durante a nossa vida, todos nós já falamos algum dia: eu quero morrer, né? Se você nunca disse isso, escreve aí: eu nunca disse, né? Mas é comum as pessoas desistirem de viver, né? E aqui o profeta Elias, um homem que mandava descer fogo do céu e descia, diversas vezes desceu fogo do céu. Agora ele está querendo morrer, porque não aguentava mais a opressão. Então, quando ele dorme, um anjo toca o profeta e diz para ele assim: come. Ele comeu e deitou de novo, dormiu. E quando ele dormiu, o anjo desperta ele novamente e diz: levanta e come, porque você tem um caminho muito grande pela frente. Ele levantou, tornou a comer, então na visão, ele viu ali um anjo, e o texto diz que é anjo do Senhor. Eu não vou entrar em angelologia nesse devocional. Eu falo sobre o anjo do Senhor no estudo que eu tenho sobre angelologia, mas aqui é só um devocional, é um momento de ligarmos com Deus, de examinar a nossa vida, e não temos a intenção de aprofundar aqui no texto bíblico. Diz a Bíblia que o profeta Elias viu o anjo do Senhor, não era qualquer tipo de anjo, e ele viu um pão assado, aqui descozido, mas em outras traduções assado sobre a pedra, e tinha pedra quente, então tinha brasas. Só para resumir, naquele tempo colocava-se a brasa na pedra, a pedra esquentava, colocava-se a massa do pão em cima da pedra quente, então aquela pedra quente com brasas ali, então o pão dava aquela casquinha, batia e comia-se. Era assim que funcionava o pão naquela época. Então, na visão, ele viu o anjo do Senhor, ele viu pão e ele viu brasas, e também viu um pote, uma vasilha de água. E olhou, eis a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu, tornou a deitar-se. Então, eu queria dizer para vocês que
Para chegarmos à casa de Deus, para chegarmos no Horebe, para termos um contato com Deus, uma intimidade com Deus, é preciso de, primeiramente, quando o anjo do Senhor aparece, o anjo representa o próprio Deus. Independente de quem seja o anjo do Senhor no Antigo Testamento, né, muitos dos teólogos vão dizer que era o próprio Jesus, que anjo do Senhor sempre está relacionado com Jesus, mas aqui vamos falar o que o texto diz. O texto diz que é o anjo do Senhor, mas o anjo ele vem em nome do Senhor, então só por aí é como se ele estivesse encontrando com Deus ali. Anjo do Senhor. Primeiro passo, encontra Deus. Ninguém pode chegar ao céu, ao eterno e perfeito estado, sem ter um encontro com Deus. Segundo passo, o texto diz aqui: pão, brasas e botija. O pão fala da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. A palavra de Deus que nos fortalece. Então, primeiro você tem um encontro com Deus, depois você tem a palavra de Deus, você vai alicerçar na palavra de Deus. Depois, a brasa, o fogo, fala de oração, de fervor, de coisa quente. Lembra, por exemplo, o que é uma oração fervorosa? Aí você lembra da água fervendo, aquela água que fica ali borbulhando. Então, isso é uma oração fervorosa. As brasas aqui falam de oração, de fervor, de calor, oração. E a botija de água lembra um vaso cheio do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo diz que nós temos, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja dele e não nossa. Então, primeiro passo, tem que ter um encontro com Deus. Segundo passo, alicerçar na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas depois que você ouve e tem fé, você tem que alicerçar na palavra. Você tem que apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Terceiro passo, oração, uma vida de oração. Ore, conversa com Deus. Esse devocional aqui é uma forma de estarmos em contato com Deus. Daqui a pouquinho vamos fazer uma oração. E a botija de água fala de uma vida cheia. Não era uma botija vazia, era uma botija cheia de água. Água, na Bíblia, entre outros símbolos que o Espírito Santo tem, água também é um símbolo do Espírito Santo. Então a botija cheia de água é uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, que venhamos ter um encontro com o Senhor, que nós venhamos ter uma experiência contigo, que a nossa vida, Pai, não venha a ser apenas de experiência que os outros contam. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Então manifeste-se para esse irmão, para essa irmã, manifeste-se para nós. Essa pessoa, Pai, que quer ter uma experiência, que quer ter algo de especial, Pai, desperta essa vida. Eu sei que o Senhor tem poder para isso, porque já fez na minha vida. Eu tenho experiência própria contigo. Então dá uma experiência para esse irmão e para essa irmã também. Pai, eu peço ao Senhor que nós venhamos ter, meu Pai, uma mente aberta para a Tua palavra, que a nossa mente venha a ser, meu Pai, como uma terra fértil, e aquela semente que caiu na terra fértil e produziu o que a semente que caiu à beira do caminho não brotou, do que a semente que caiu no meio das pedras não brotou, do que a semente que caiu no meio dos espinhos não brotou. A semente que cai na terra boa, Pai, seja a nossa vida, seja o nosso coração, Deus. E eu peço ao Senhor que nós venhamos, Pai, ter tempo, condições de ter uma vida de oração. Nem que seja por poucos minutos, começando pouquinho, Pai, mas que venhamos ter gosto de falar com o Senhor, Deus, e enche a nossa vida do Teu Espírito Santo, porque uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que não tem espaço para o adversário tocar. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional. Curte, compartilhe, comente. Até mais.